Síntese do profeta Ezequiel, item 14, a justiça dos castigos de Deus. Estudando Ezequiel 14, versículos 12 a 23. Eu separei o versículo 23 aí para a nossa meditação, que diz: E sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz Adonai Yahvé. Aquele que sofre a punição de Deus, por algum momento pode não compreender o que está acontecendo, mas por fim eles entenderão a razão divina de permitir o cativeiro. Ou seja, os israelitas por fim entenderiam o que Deus está, do porquê Deus está permitindo esse sofrimento. E vamos lembrar que se Ezequiel está profetizando nesse momento aqui, próximo do ano 590, 4 anos antes da destruição de Jerusalém, a destruição de Jerusalém e do templo fará com que eles, pensem ainda mais profundamente sobre o significado da punição que vem de Deus. Tá bom? Eu separei aí também Hebreus 12, versículos 5 a 8, dizendo: Deus pune aquele a quem ama. Então vamos ler aqui Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6, esses dois versículos. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então o Senhor corrige aquele que ama. Essas correções elas vão aumentando, irmãos. A correção de Israel, ela foi aumentando até o ponto de Deus permitir que a cidade amada fosse destruída, queimada, os seus muros derrubados, e que o templo, aquele local escolhido de maneira especial por Deus, vamos lembrar que o templo foi construído no Monte Moriá, o local onde Deus apareceu para Davi, o local onde Abraão levou o seu filho Isaque para ser sacrificado, e Deus ensinou ali a substituição da humanidade pelo Cordeiro de Deus. Ali Isaque foi substituído no lugar de morte por aquele carneiro que Deus enviou ali e Abraão sacrificou. Então Deus ensinou isso para eles e mandou construir o templo naquele monte. Era algo determinado por Deus. Deus prometeu que iria se manifestar, iria ouvir a oração deles naquele lugar. Mas infelizmente agora Deus está há 4 anos de permitir que seja destruído aquele templo. Ainda nesse capítulo 14 de Ezequiel, vamos ler o versículo 14, abra aí na sua Bíblia. Ele diz o seguinte: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz Adonai Yahvé. Na nossa tradução diz Senhor Jeová. Interessante Deus fazer essa citação de 3 homens, né? Daniel vivia nos dias de Ezequiel. Então, no momento que Ezequiel está recebendo essa palavra de Deus, veio a mim a palavra de Yahvé, no momento que ele recebe essa palavra, Daniel está no palácio, Daniel já tinha revelado aquela estátua dos sonhos de Nabucodonosor, de Daniel capítulo 2, isso foi lá no ano 603, ou seja, cerca de 13 anos antes de Ezequiel ter essa revelação. Então Daniel era alguém muito conhecido por eles. Nós não sabemos o tipo de benefício que Daniel trazia para o povo. Deveria trazer algum benefício, sendo ele um homem tão respeitado diante do grande imperador, ele deveria trazer algum benefício para o povo, mas também deveria ter aqueles murmuradores, tem em tudo quanto é lugar, né? Hoje também não falta na igreja, aqueles murmuradores, que talvez acusasse Daniel pelo fato dele estar lá no palácio, enquanto eles estavam ali entre os pobres.
Além de Daniel, é citado Jó e citado também Noé. Quer dizer, 3 homens que Deus apresentou como modelo. E Deus dizendo o seguinte: ainda que esses homens estivessem, né, no meio dela, ou seja, no meio da cidade de Jerusalém, no meio da terra de Canaã, entre o povo de Deus, Deus diz que eles escapariam pela sua justiça, eles livrariam só a alma deles. Ou seja, Deus não deixaria de punir os israelitas que andavam errado por haver um justo no meio deles. E no versículo 22 desse mesmo capítulo 14 de Ezequiel, ele diz: mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo o que trouxe sobre ela. Então Deus está explicando aqui que o sofrimento daqueles que adotaram a feitiçaria faria com que os sobreviventes reconhecessem a necessidade de punição. E falaram, realmente, eles precisavam ser punidos. Hoje, se nós chegarmos para um israelita, né, e perguntarmos, olha, eles precisavam, eles mereciam ser punidos ali nos anos 600 a.C., há 2.600 anos atrás, eles mereciam ser punidos pelos babilônios. Todos terão que reconhecer que sim, eles haviam abandonado o único Deus verdadeiro e haviam substituído ele por deuses construídos por mãos humanas. Então, eles realmente mereciam ser punidos. E apesar da punição, a princípio, parecer rígida, mas a história iria mostrar, Deus está dizendo isso, que a história vai mostrar que essa punição era necessária, senão o povo de Deus deixava de existir. Como aquele hino, né, que nós cantamos sempre nas nossas igrejas, um hino muito bonito, que diz: ainda que seja a dor que me una a ti, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Né? Ou seja, ainda que seja a dor, ainda que seja a punição, então é melhor para os israelitas sofrerem a punição e ir para o cativeiro do que se manterem eternamente servindo esses falsos deuses.